Olá, tudo bem? Vou começar a apresentar o trabalho sobre máquinas de Turing não determinística. Mas antes de iniciar o assunto, é importante apresentarmos e revisarmos o conceito de não determinismo, já que ele é de grande impacto para a teoria da computação. Até agora, em computações determinísticas, quando a máquina está em um dado estado e lê o próximo símbolo de entrada, sabemos qual será o estado seguinte, pois ele está determinado. Chamamos isso de computação determinística. Agora, o que é o não determinismo? Não determinismo é quando uma máquina M qualquer está em um estado e várias escolhas podem existir para o próximo estado em qualquer ponto da computação. Ou seja, não está determinado qual será o próximo estado vigente da máquina. Computação não determinística. Bom, agora que sabemos que em máquinas não determinísticas, dado um estado vigente, ao ler um símbolo da fita, podemos ter duas ou mais possibilidades para o próximo estado. Isso equivale a dizer que um estado pode ter zero, uma ou muitas setas saindo para cada símbolo do alfabeto. Dessa forma, a computação de uma máquina não determinística, ao chegar a um estado não determinístico, ou seja, várias setas saindo dele lendo o mesmo símbolo, se divide em múltiplas cópias que seguem todas as possibilidades em paralelo. Para mostrar melhor essa definição, temos o exemplo do autômato não determinístico abaixo, em que o estado Q0 configura o estado inicial e o estado Q3 configura o estado final. Perceba que neste autômato, ao ler o símbolo 1 da fita, temos duas setas saindo do estado Q0. Isso ocorre pois ao lermos o símbolo 1, temos duas possibilidades de estado corrente, que no caso é a condição que ao lermos o símbolo 1, podemos ir para o estado Q1, ou permanecer no estado Q0. Agora no estado Q1, veja que temos uma seta de transição com a palavra vazia saindo dele. Isso torna Q1 um estado não determinístico, porque sem ler uma entrada, a máquina divide-se em múltiplas cópias, uma seguindo uma das setas rotulada com a palavra vazia e uma permanecendo no estado corrente. Em seguida, a máquina permanece deterministicamente nos estados Q2 e Q3. Agora, logo abaixo, podemos ver uma outra figura que ressalta esses estados não determinísticos em coloração bege, mostrando o Q0 e o Q1. Assim sendo, prosseguindo ainda em não determinismo, falaremos de árvore de possibilidades, que é uma outra maneira de se pensar em uma computação não determinística. A raiz corresponde ao início da computação. Todo ponto de ramificação na árvore corresponde a um ponto na computação, no qual a máquina possui múltiplas escolhas. A partir daí, a máquina se divide e continua a computação em paralelo e independentemente nos ramos que se seguir. Ou seja, o que for adicionado ou alterado na fita em um dos ramos não resultará em mudança em ramos adjacentes a esse. A máquina aceita a entrada se pelo menos um ou mais ramos da computação terminam em um estado de aceitação, como é mostrado no exemplo na figura abaixo, onde uma árvore de computação determinística é possível notar que, olha só, começando do início a cada seta que representa uma transição lendo um símbolo, o próximo estado já está determinado. Ou seja, é equivalente a dizer que cada transição só tem uma possibilidade para o estado vigente, até que a computação seja aceita ou rejeitada no estado final. Aqui, já no outro exemplo ao lado, é possível ver que cada estado não determinístico, a máquina possui múltiplas setas para estados diferentes e que são adjacentes. Dessa forma, a máquina irá percorrer cada ramo até encontrar em pelo menos um dos ramos o estado de aceitação. Então a entrada será aceita ou então rejeitada em todos os casos. Há também a possibilidade de que a máquina entre em loop em um dos ramos percorridos. Por isso, uma boa maneira de percorrer a árvore de uma computação não determinística é por pesquisa em largura, e não por pesquisa em profundidade. Porque se for pesquisar em profundidade, a gente pode ter a possibilidade de que a computação fique presa em um loop infinito, impossibilitando a computação impossibilitando a continuação da mesma, né? Agora,
a partir de agora, seguiremos para a definição de máquinas de Turing determinísticas e não determinísticas. Vamos prosseguir, então. A partir de agora, vamos falar sobre máquinas de Turing não determinística, né? Já discutimos o conceito de não determinismo. E agora que já compreendemos o que é o não determinismo, está na hora de falar sobre os aspectos da máquina de Turing não determinística. E logo após, resolver um problema envolvendo máquinas de Turing e o não determinismo. Vamos partir pelo preceito da definição formal de uma máquina de Turing. Uma máquina de Turing pode ser definida com um conjunto de 7 tuplas, na qual o Q é o conjunto finito de estados, o sigma é o alfabeto de entrada, o gama é o conjunto de símbolos da fita, e note que aqui o alfabeto de entrada está contido nesse conjunto de símbolos da fita. O delta é a função de transição definida como o produto cartesiano do conjunto finito de estados com o alfabeto de entrada, que resulta no conjunto de símbolos da fita, um produto triplo cartesiano que tem um símbolo da fita, uma direção, direita e esquerda, que aqui está representado como RL, e um estado. Prosseguindo, Q0 é o estado inicial, e Q0 também pertence ao conjunto dos estados, do conjunto finito de estados. B representa o símbolo em branco, usado para preencher todas as posições da fita não inicializada. F é o conjunto de estados finais, que também pertence ao conjunto finito de estados da máquina. A única alteração de uma máquina de Turing para uma máquina não determinística está presente na sua função de transição, onde aqui temos o P na frente daquele conjunto. P significa que é o conjunto das partes, ou seja, a gente, na outra definição da máquina de Turing, lendo um símbolo da fita, né, tendo ali uma transição com um símbolo, com um estado e tendo um símbolo, a gente estava garantido uma tripla ali, que seria, por exemplo, um próximo símbolo, uma direção e um próximo estado. Aqui temos várias possibilidades para isso, que pode ser representada como um conjunto de partes de outros conjuntos para isso, né? Essa função de transição possibilita mais de uma movimentação a partir de uma mesma configuração. Veja abaixo essa representação. Ó, temos uma transição determinística, no caso, né? Onde que estamos no estado Qn, lemos o B, escrevemos o C e vamos para a direita, representado pelo R. E direita, e vamos para o estado Qn mais 1. Agora, a função de transição não determinística nos dá essa seguinte possibilidade. Estando no estado Qn, ao ler o símbolo B da fita, podemos escrever C e ir para a direita e para o estado Qn mais 1. Ou então podemos continuar e ler o B, escrever o W, ir para a direita e ir para o estado Qn mais 2. Ou então podemos, lendo o B novamente, escrever o Y, ir para a direita e estaremos no estado Qn mais 3. Ou seja, para cada estado N e um símbolo lindo da fita B, a saída da função de transição é um conjunto de triplas da forma que a função de dado um estado N e um símbolo da fita B, a gente vai ter esses 3 conjuntos nesse caso do exemplo acima, né? O que acontece aqui é que sempre que a máquina se encontra em um estado Qn lendo o símbolo B, a máquina escolhe arbitrariamente um conjunto do conjunto das partes e continua até que o conjunto até a função vazia for vazio.
a máquina vai para o estado de rejeição e para, né? Ou seja, ela vai fazendo ali 1, 2, 3 e vai indo. Configuração. É uma forma de representar todo o estado de uma máquina de Turing em um determinado momento da computação. Uma configuração fornece uma descrição do estado corrente, a posição do cabeçote e todo o conteúdo da fita. Por exemplo, temos uma fita embaixo ali, onde estamos no estado Q e a máquina está olhando para o símbolo B na fita. E ao seguir da fita temos depois o B, o A e o A. E antes desse estado Q, temos o A na fita. Assim segue. A configuração segue o exemplo mostrado ali abaixo. Ó. Estamos no estado Q e a máquina está olhando o B. A configuração acima nos mostra que estamos no estado Q e estamos olhando para o símbolo B da fita, como explicado ali no texto. A configuração pode nos mostrar o histórico de computação de uma máquina de Turing não determinística. Por exemplo, dado agora uma máquina de exemplo aqui embaixo, temos que ao estar no estado Q, ao lermos o A, escrevemos o X na fita, vamos para a direita e vamos para o estado P. E também, arbitrariamente, se lermos o A, podemos escolher ir para o estado, podemos escrevendo o Y na fita e indo para a esquerda, podemos ir para o estado S. Ou seja, aqui esse estado Q é um estado não determinístico. Ou seja, a máquina, quando chega nesse estado, ela pode escolher ou lendo A, ela pode escolher ir para o P, para o estado P, ou para o estado S. No estado S, também é um estado não determinístico, porque ao ler o C, a máquina pode escolher entre escrever o Z na fita e ir para a esquerda e chegar no estado T, ou então escrever o W na fita, ir para a direita e chegar no estado U. Agora perceba que P possui só uma seta de transição, ou seja, e não possui palavra vazia, ou seja, ela é determinística, uma transição determinística, ou seja, do P só podemos partir para outro estado lendo B, lendo B, estando no P, lendo B, só podemos ir para o estado R, escrevendo o Y na fita e indo para a direita, movendo para a direita. Para a máquina que mostramos no slide anterior, temos agora o histórico da computação, que mostra, estando no estado Q e olhando o símbolo A, podemos então, a máquina se divide em duas ramificações, ou seja, ela vai para o estado S, olhando o C, e o estado P, olhando o B. Seguindo agora no estado S, a máquina olha para o C e novamente ela se ramifica. Seguindo para o estado T, olhando o C, e seguindo para o estado U, olhando o Y na fita. O Y na fita. E agora, voltando no P, o P, quando estamos no estado P, a máquina olha para o B e ao fazer a transição, ela vai para o estado R, olhando o B na fita. Vou falar agora sobre os resultados da computação de uma máquina de Turing não determinística. Para isso, vamos partir do pressuposto que M é uma máquina de Turing não determinística qualquer e W é uma palavra qualquer sobre o alfabeto de entrada. Então, temos que a máquina M aceita a cadeia W e somente se tiver pelo menos uma sequência que conduz M a um estado final com a cadeia W. A máquina M rejeita W se
e somente se todas as sequências de movimentos de M com a cadeia W conduzem a configurações de parada não finais. Ou seja, tiver uma sequência com W em que a máquina entra em loop ou que a máquina aceita, W não é rejeitado. A máquina M entra em loop com W se nenhuma sequência de movimentos que conduz a M a um estado final com a cadeia W, e também existe pelo menos uma sequência de movimentos que fazem com que a máquina M entre em loop com a cadeia W. Agora vou resolver um exercício sobre máquina de Turing não determinística como exemplo. O exercício é o seguinte: descrever uma máquina de Turing que aceite os números compostos codificados sobre o alfabeto no formato nário de uns. Por exemplo, o número natural 2 será representado como 1. E um número natural n será representado como uma cadeia de uns n vezes. Agora, na primeira parte da estratégia, devemos entender o que é o conjunto dos números compostos. Bom, o número composto n pode ser escrito como uma multiplicação de dois outros números, p e q, e que p e q seja maior ou igual a 2 e p e q seja menor que o próprio número n, o próprio número que a gente quer determinar se é composto ou não. Agora, na segunda parte da estratégia, vamos usar o não determinismo para escolher dois números naturais, p e q, que seja maior que 1, e a máquina vai escrever não deterministicamente na fita, utilizando um conjunto de estados auxiliares para determinar que a restrição que p e q seja menor que a entrada m, e transformar essa entrada em uma cadeia de uns n vezes, seguido por um cerquilha, seguido por, aí aqui a máquina vai escrever não deterministicamente, uma cadeia de uns p vezes, seguido por um cerquilha, seguido por uma cadeia também de uns q vezes. Agora, no terceiro passo na construção dessa máquina, devemos multiplicar os números p e q, a cadeia p e q, para obter na fita a sequência de uns n vezes, seguido pelo cerquilha, seguido pela sequência de uns p vezes, seguido por um cerquilha, seguido por a cadeia de uns q vezes, seguido por um cifrão. E note que aqui esse cifrão a gente vai escrever na fita para nos auxiliar numa próxima etapa da máquina. E, por fim, seguido por uma cadeia de uns, que vai ser a multiplicação da cadeia de uns p e a cadeia de uns q. No quarto e último passo, devemos comparar se os números de uns antes da primeira cerquilha são iguais aos números de 1 após o cifrão. Então, aceitar se forem iguais ou rejeitar caso contrário. Aqui, note que aqui pularemos o conteúdo escrito no meio da fita, que é a cadeia de P e a cadeia de Q, de uns P e Q, sem precisarmos de apagá-los, eles da fita. Isso daí vai ser uma facilidade a mais na hora de construir a máquina. Então, determinada essa estratégia, vamos construir essa máquina na prática. Eu estou aqui no JFlap para então mostrar como que a resolução do exercício sobre máquina de Turing não determinística dos slides. Eu já construí o autômato aqui para nos poupar tempo de apresentação, porém eu vou explicar o que cada etapa determinada na estratégia, na apresentação, equivale aqui nessa máquina de Turing. Bom, vamos começar pela segunda parte da estratégia, que é a máquina que vamos entrar com uma cadeia de símbolos de uns na máquina,
E no estado Q0 a máquina vai ficar lendo esses uns até encontrar, e para a direita até encontrar um símbolo vazio na máquina. Aí vamos colocar o cerquilha para justamente separar a entrada que já estava na máquina para o que a máquina vai escrever na fita. E aqui no estado Q1, com auxílio do não determinismo, a máquina vai escrever infinitos uns na fita para determinar a primeira sequência e a primeira cadeia do número P, né? Do número P. Note que aqui, pelo menos, a máquina pode continuar infinitamente no estado Q1, mas ela tem a possibilidade, com pelo menos um símbolo 1 escrito, ir para o estado Q2. Seguindo do estado Q2, a máquina vai rebobinar a fita e partir do zero pela esquerda. E aqui entre o estado Q3 e Q6 temos um conjunto de estado de controle para que a restrição de que a cadeia de símbolos P seja menor que a nossa entrada passada, né, na máquina. Depois vamos determinar a cadeia de símbolos Q vezes a partir do estado Q8 e com ela utilizaremos dos mesmos estados de, não dos mesmos, mas do mesmo princípio mostrado antes dos estados de controle para verificar a restrição que tanto P quanto Q escrito na fita seja menor que a entrada passada, seja uma cadeia de símbolos menores que a entrada passada. A segunda etapa determinada na estratégia vai acabar aqui no estado Q16, onde depois de ter escrito uns depois que a máquina esteja escrito os símbolos uns P e Q na fita, e já tenha sido verificado que esses números sejam menores que a entrada passada, que a cadeia de entrada passada, cadeia de uns, e vamos rebobinar a fita até encontrarmos o primeiro cerquilha escrito, né? Que é o que divide a entrada da cadeia P. E passaremos para a etapa 3 da estratégia. Na etapa 3, definido na estratégia, vamos multiplicar então as cadeias P e Q de símbolos uns para obter uma nova cadeia de símbolos uns P vezes Q, que vai ser a multiplicação de P e Q. Para isso, então, temos um conjunto de estados que vai do Q17 até o Q26, em que a máquina vai percorrer até encontrar um símbolo vazio pela primeira vez, escrever o cifrão que vai nos auxiliar para separar essa nova cadeia de símbolos das anteriores. Então, a máquina vai voltar até o primeiro cerquilha encontrado antes da cadeia P, e então começaremos a fazer a multiplicação utilizando de um recurso que vai ser escrever o Z na fita para fazermos o controle da multiplicação. Então, vamos escrever o Z onde estava o X na cadeia Q, na cadeia P, perdão, e então faremos a multiplicação, adicionaremos os números da cadeia Q depois do cifrão, representado pelos estados aqui, Q23 até Q25 até o Q24. Após isso, vamos voltar de novo até o primeiro cerquilha, verificar se tem mais um X da cadeia P, vamos marcar ele e repetir esse processo até obter a multiplicação, que vai ser uma cadeia de símbolos após o cifrão.
Essa terceira etapa, então, foi a multiplicação. Vamos agora, a partir do Q17, vamos agora para a última etapa, que vai ser a etapa de comparar se os números uns da nossa entrada, ou seja, antes do primeiro cerquilha, são iguais aos números uns após o cifrão. Bom, agora na quarta e na última parte da nossa estratégia, partimos de onde paramos da fita e iremos rebobinar ela da direita para a esquerda até encontrarmos um símbolo em branco. Então, iremos para a direita e, a partir de agora, iremos fazer a comparação da cadeia de símbolos uns da entrada com a cadeia de símbolos uns, que é a multiplicação de P e Q, que está após o cifrão. Para isso, a gente vai fazer uma substituição conveniente, que vamos substituir os uns por zeros e da cadeia de entrada. Então, iremos percorrer a máquina ignorando outras coisas que já está escrito na fita, até encontrarmos, e indo para a direita, até encontrarmos o cifrão. Após encontrarmos o cifrão, ao encontrarmos um símbolo 1, vamos substituir ele por um símbolo 0. E a partir daí vamos retornar para o início da fita. Bom, no estado Q32 temos mais um não determinismo, em que ao lermos um 0 na cadeia de entrada, e irmos para a direita, se lermos um 1 de novo, então vamos para o estado Q27, que representa o quê? Se lermos um 0 e ainda possui um que não foi lido na cadeia de entrada, vamos repetir o processo. Se não, se ao ler um 0 e encontrarmos um cerquilha, então vamos para o estado Q33. E ir para a direita. Se lermos um 0, escrevermos 0 e ir para a direita, e depois encontrarmos um cerquilha, vamos permanecer no estado Q33. Nesse estado, então, rebobinaremos a máquina, lendo todos os símbolos que estiver na fita e terminando num símbolo vazio, num símbolo em branco, em que a máquina irá parar e irá aceitar a palavra. Perceba que no estado Q32 a máquina se dividirá não deterministicamente em duas possibilidades. E sempre uma dessas possibilidades irá falhar. Por exemplo, se lemos um 0 e lemos os zeros, e ao ir para a direita ainda tiver um símbolo 1 na fita, a configuração em que a máquina tem a possibilidade para ir para o estado Q33 irá falhar, porque não temos nenhuma transição no Q33 para o estado lendo 1 na fita. E se tivermos 1 na fita, então iremos para o estado Q27, que irá fazer essa comparação e a substituição de zeros. Bom, já está explicado todas as partes do autômato e ele já está montado aqui. Percebe que ele ficou bem grande. Mas agora, por fim, eu vou mostrar um teste desse autômato aqui, utilizando uma ferramenta do JFlap. Bom, por fim, eu vou fazer um teste aqui no programa JFlap com essa máquina de Turing para ver como ela se comporta e se algum ramo da computação aceita, então, a cadeia de entrada com 4 símbolos. Com 4 símbolos 1. Note que 4 pode ser representado por um número. Note que 4 pode ser representado por uma multiplicação P vezes Q, e ele é um número composto. Nesse caso, 4 pode ser representado por 2 vezes 2,
E então ele é um número composto. Bom, vamos iniciar aqui. Aqui nesse programa tem essa funcionalidade que vemos a fita com os símbolos de entrada, e a cada passo definido aqui por esse botão, temos uma configuração que está definida nos nossos estados da máquina. Então vamos verificar como que a máquina funciona. Bom, primeiro ela vai ler os símbolos de uns na fita, encontrar um símbolo em cadeia, um símbolo vazio, escrever um cerquilha, e então no estado Q1 ela vai começar a escrever uns infinitamente na fita, né? E pode notar aqui embaixo que a quantidade de estados aumenta infinitamente. Para o nosso teste aqui, vamos escolher manter apenas o estado onde o P representa o número P representa 2, e vamos remover da computação esses outros estados aqui. Bom, vamos continuar aqui, e a máquina vai agora comparar se a entrada é maior que os dois símbolos uns ali que ela escreveu não deterministicamente no estado Q1. E vamos ver aqui se ela vai conseguir reconhecer. E sim, ela reconheceu que os números escritos ali é menor que a entrada. Vamos partir para a próxima etapa, que também é não determinística, que ela vai começar a escrever os uns da cadeia Q não deterministicamente, no estado Q9. Vejamos agora que a máquina vai se dividir em múltiplas configurações, e o que nos importa agora, que queremos demonstrar aqui, é a configuração de computação aqui, onde Q, P e Q são iguais a 2, né? Que é definido por selecionado aqui por essa configuração do estado Q10. Os próximos estados a gente vai fazer a mesma coisa, vamos remover e continuar então só com essa configuração aqui. Agora a máquina vai verificar da mesma maneira que verificou a cadeia P, se Q é menor que a entrada, e vamos passar rápido por isso, e ver que sim, ela verificou. E agora depois disso vamos para a multiplicação, onde que vai escrever o cifrão e escrever a quantidade de uns que vai ser a multiplicação da cadeia de P's e Q's. Veja então o movimento que ela faz na fita para realizar essa multiplicação, e quando a multiplicação já estiver terminada, vamos ir para que vai ser o próximo estado. Vamos ir agora para a última parte da computação dessa entrada, que é assim, uma cadeia de 4 símbolos uns. Tá? A máquina vai rebobinar a fita agora para a esquerda, ela tem que encontrar o símbolo vazio, e quando lê antes do primeiro cerquilha, ela vai marcar um 0, vai substituir por um 0, vai agora ir tudo para direita, quando passar do cifrão, quando encontrar um, vai marcar um 0, e vai repetir esse processo. E note que agora no estado Q32 temos um não determinismo, em que se depois de ler um 0, se ler um outro 1, depois de ler um 0, a máquina vai se dividir em duas possibilidades, que uma vai ser se o próximo símbolo da fita direita for um 1, então o estado Q27 vai continuar na computação, e o estado Q33 vai ser rejeitado. E assim ela vai continuar comparando os símbolos de entrada com depois os símbolos escritos depois do cifrão, até não ter mais
uns para escrever, uns para substituir no símbolo de entrada. Bom, vemos agora que, agora ao rebobinar a máquina, não temos mais nenhum símbolo 1 na cadeia de entrada para ler. Então, a máquina, ao ler um símbolo 0, ela vai entrar em não determinismo, vai ter duas possibilidades, e que nessa vez o estado Q27 vai ser rejeitado, porque após ler um 0, não temos mais um 1 para ler. Então, esse estado vai ser rejeitado e o estado Q3 vai continuar a computação a partir de agora. E ele vai, então, mover a máquina até o final da fita para ver se não tem nenhum sobrando depois do cifrão. E se não tiver, então, a palavra vai ser aceita e a nossa máquina aceita a nossa entrada 4 como sendo um número composto.